Então, o primeiro exercício fala sobre a conquista da medalha de ouro pelo atleta Arthur Zanetti na Olimpíada de Londres de 2012. Foi considerado uma façanha. Zanetti desbancou o chinês, sei lá como fala esse nome, até então campeão olímpico e 4 vezes campeão mundial, que ficou com a prata. Um dos exercícios que exigem maior esforço muscular na competição de argolas é a posição da cruz, que é exatamente o que ele está na imagem. O nome cruz se refere ao fato de que o ginasta deve manter um ângulo aproximadamente reto entre os braços e o tronco durante 3 longos segundos. Imagina você ficar 3 segundos nessa posição. Eu simplesmente não subiria mais, eu só ia cair. Eu nem ficaria nessa posição para começo de conversa. Aí, ele coloca pra gente um desenhinho, né, uma ilustração do cara fazendo isso. E ele fala, suponha que num determinado momento da execução dessa manobra, o corpo do atleta tenha assumido a posição ilustrada na figura seguinte. Então, ele põe o desenho de um esquema que representaria o que o cara estava fazendo lá na foto, né? Ele ainda não chegou na posição da cruz, que seria os 2 braços estarem certinho 90 graus. Nesse daí, eles estão um pouco mais para baixo ainda. Então, a ideia é que ele ainda vai fazer assim com a posição dos braços dele. Sendo a massa do corpo do atleta igual a 60 kg, desconsiderando a massa de seus braços, tá bom? Para esse modelo simplificado e adotando a gravidade igual a 10 metros por segundo ao quadrado, responda. Letra A. Qual é a intensidade da força que o braço exerce sobre o ombro, considerando que o atleta esteja quase estático? Quase estático significa que ele está quase parado. Então, a gente pode considerar que ele está em equilíbrio nessa configuração. Tá, então vamos lá. Primeira coisa que a gente vai ter que pensar, quais são as forças que agem aí nessa situação para a gente poder determinar a força que o braço exerce sobre o ombro. Então percebam que ele mandou a gente ignorar a massa do braço. Então é como se o braço não fizesse parte do corpo, né? Vocês conseguem imaginar ele nessa situação assim, com os braços esticadinhos para baixo e fazendo a força? Que força que você sente se você estiver fazendo isso? Você sente que o seu braço faz uma força sobre o seu ombro. Se você tiver força suficiente, você vai ficar nessa posição. Se você não tiver, você não vai ficar nessa posição. Lembrando que o certo não é dizer se você tem força suficiente, porque ninguém tem força, né? Se você tiver a massa muscular necessária para aguentar ficar nessa posição. Seus músculos têm que aguentar, né? Você não tem que ter força, porque na verdade ninguém tem. Se a gente considerar o sentido de força pela física, né, gente? Lógico que não é o que a gente usa no nosso dia a dia. Mas, enfim, as forças que estão agindo no carinha, então. A gente tem o peso para baixo, que é o que ele está tentando equilibrar com o braço. E essa força que o braço faz no ombro. Então, desse braço, a gente tem uma força para lá, nessa direção aqui que está pontilhada. E desse braço, a gente tem uma força para lá, nessa direção que está pontilhada. Então, se a gente fosse desenhar, a gente faria a força do braço direito aqui, a força do braço esquerdo aqui e o peso para baixo, certo? E aí, a gente vai ter que lembrar das condições de equilíbrio. Então, nesse caso, como ele só está falando de força, é suficiente a gente pensar em forças. Então, a gente basicamente vai fazer o que a gente estava fazendo em Física A. A gente quer que a força resultante nessa situação seja 0. Só que desse jeito desenhado, é muito difícil de enxergar o que está acontecendo, né? Então, vamos desenhar um esquema mais simplificado aqui, sem o carinha no meio. A gente imagina que o carinha está aqui no meio, mas a gente está imaginando ele como sendo um pontinho, né? Então, a gente só imagina. Enfim. Então, a gente tem que fazer a soma dessas 3 forças e isso tem que ser igual a 0. Mas, como a gente soma forças que estão em direções diferentes? Porque tá cada um numa direção aqui, não tem ninguém coincidindo. Exatamente, setinha na bundinha. E como a gente sabe que a resultante precisa ser 0, a hora que a gente somar essas 3 setinhas, fazendo a setinha de uma na bundinha da outra, isso vai ter que dar uma coisa fechada, vai ter que dar, como tem 3, vai ter que dar um triângulo. E como eu sei? Porque se não desse fechado, eu teria uma resultante, que iria do começo da primeira até o final da última. Mas eu já sei que não tem resultante, porque ele falou que tá quase estático. Ele falou que tá em equilíbrio. Então, eu vou só manipular elas aí, lembrando que não pode girar, eu só posso arrastar uma em direção à outra, né? Então, qual vai ser a ideia? Eu vou pegar ali o braço direito, braço esquerdo, braço direito.
Olha, minha imagem não tá mais invertida. Legal, tá? Então, esse daqui e esse daqui. Eles estão bundinha com bundinha. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse daqui e vou arrastar ele pra ficar setinha com bundinha. Daí, o peso também tá bundinha com bundinha aqui. Então, o que eu vou pegar? Eu vou subir ele, porque daí ele vai encaixar a setinha na bundinha desse. E daí, a bundinha dele vai encaixando a setinha do outro que eu tinha arrastado lá em cima. Então, como vai ficar? Lembrando que a gente quer a força F. E a força resultante é 0. Então, ficou um... Fiquei na frente, peraí. Ficou um triangulinho. E aí, a gente sabe trabalhar com triangulinho, né? Além disso, a gente sabe, ó, presta atenção no que aconteceu. Eu peguei o P, pus pra cima e peguei essa força aqui e arrastei aqui. Então, ficou esse triângulo aqui, exatamente o que tá desenhado aqui. Então, eu já sei que aqui é 60 graus, porque já era o ângulo formado aqui entre esses dois. E aí, como eu arrastei esse pra lá, aqui também ficou 60 graus, porque aqui era 60 graus, certo? Então, a gente sabe que aqui é 60 graus e aqui é 60 graus. Quanto tem que ter a medida do outro ângulo do nosso triângulo? Lembrando que a soma dos ângulos de um triângulo tem que ser 180. Se a gente já tem 60 e 60, falta 60. Então, esse daqui também é 60. Se aquele ali também é 60, então a gente sabe que esse triângulo tem uma característica muito especial. Porque se todos os ângulos são iguais, a gente tem um triângulo equilátero. E se todos os ângulos são iguais, todos os lados também são iguais. Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse. Certo? Então, o que a gente pode concluir? Se F é igual a F e é igual a P, e eu sei calcular o P, eu sei que F é igual a P. Então, F vai ser... Qual é a fórmula do peso? Vocês lembram? Massa vezes gravidade. Então, F é igual a M vezes G. Vamos escrever. E a massa, ele falou ali que era 60 e a gravidade era 10. Então, a força vai ser 60 vezes 10, que dá 600... Oh, deu certo. Dá 600 newton. E acabou. É isso que ele queria o valor da força F. Prontinho. E vamos para a letra B. Ó, eu mantive aqui o desenhinho, porque o que acontece na letra B? Ele fala que o atleta está quase chegando na posição da cruz. Então, ele não está na posição da cruz ainda, mas ele também não está mais a 60 graus. Ele vai estar numa posição diferente. A gente não sabe qual é o ângulo que ele está. Eu sei que ele está mudando o braço dele. Lembra? Ele estava esticadão aqui e ele vai chegar aqui. Lógico que ele não vai mudar o braço, né? Ele vai mudar todo o corpo dele e enfim. Mas eu não consigo fazer isso aqui na minha cadeira, né? Então, ele quer saber se, quando ele atingir a posição da cruz, que é quando o ângulo for 90, certo? Então, o eixo do braço vai estar aqui, bem para baixo. Ele quer saber se a intensidade da força, aquela mesma força que a gente calculou na letra A, mas agora ele quer em outro ângulo. Então, ele quer saber, conforme ele vai chegando perto da cruz, será que a força que ele tem que fazer é maior, menor ou igual? Aí vocês podem usar o bom senso, né, gente? O que vocês acham que é mais fácil ficar? Com o braço aqui, você fazendo uma força absurda, ou com o braço aqui, e aí você já se empurra para cima com mais facilidade? É lógico que a posição da cruz é mais difícil, né? Senão ele não teria feito todo aquele auê lá no começo, lá no enunciado, na foto. Enfim, a gente já sabe o que tem que dar, mas a gente tem que explicar fisicamente por que isso tem que acontecer. Então, vamos seguir o mesmo raciocínio que a gente fez no exercício da letra A, só que para um ângulo qualquer que a gente não sabe qual é. E daí a gente vai achar a relação entre a força F e o ângulo, tá? Só que agora, como não é mais 60 graus, a gente não vai mais ter aquela propriedade de o triângulo ser equilátero. A gente vai ter que achar outra saída. Mas vamos lá. Então, a gente tem aqui o nosso triangulinho, aqui, com um ângulo diferente, alfa, e a força vai ser diferente também, né? Ou não. Se a gente desconfiasse de que a força podia ser igual, a gente ia colocar um F', mas ainda ia ficar esperto com a possibilidade dela ser igual. Mas a gente já sabe que não vai ser igual. Mas enfim. Se a gente dividir aqui no meio, o que a gente sabe que acontece? Lembrando que essa força aqui é a mesma força do outro braço. Porque esse ângulo aqui também é o mesmo ângulo do outro braço. A gente está imaginando o cara como sendo totalmente simétrico. O que na realidade também não acontece, porque normalmente um braço é mais forte que o outro. Lembrando que o certo não é falar mais forte. Mas a gente está imaginando tudo sendo simétrico. Então, se esse ângulo é igual a esse lado é igual a esse triângulo é isósceles. Se esse triângulo é isósceles,
A hora que a gente pega a altura aqui, essa altura vai dividir a base exatamente em partes iguais. E a base desse triângulo, a gente pode enxergar ele assim, vai ser o P. Então, vai ter P sobre 2 para cima, P sobre 2 para baixo. Por que eu fiz isso? Ah, deve estar coçando. Porque aqui, ó, se a gente olhar só para o pedaço de cima ou só para o pedaço de baixo, a gente tem um triângulo que a gente gosta muito, que é o triângulo retângulo. Porque a altura forma 90 graus com o lado onde ela tá pegando, né? Então, aí, se a gente olhar para este triangulinho aqui, a gente tem isso, né? A altura a gente não sabe, mas a hipotenusa é o F novo, né? A força nova. E o cateto adjacente, que tá do ladinho do alfa, é metade do peso. Lembrando que a gente sabe calcular o peso, né? É 60 vezes 10, então 600, dividido por 2, então esse lado mede 300. Esse daqui a gente quer saber em função do alfa. Então, a gente vai ter que achar uma relação entre o que a gente conhece, o que a gente quer saber, em função da outra coisa que a gente quer que fique. Ou seja, a gente tem que escrever uma expressão que tenha a alfa, a hipotenusa e o cateto adjacente. Qual expressão tem hipotenusa e cateto adjacente? Exatamente, seno. Aliás, não, cosseno. Seno teria o cateto oposto, né? Então, se a gente soubesse esse de baixo, a gente usaria seno. Como a gente não sabe, a gente vai usar cosseno. Então, vamos lá. Esse é a hipotenusa, esse é o cateto adjacente. Cosseno de alfa é o cateto adjacente, que é P sobre 2, dividido pela hipotenusa, que é a força. Aí, a gente vai pôr um embaixo para fazer... Eu fiquei na frente. Para fazer barrigão, barriguinha. Certo? E aí, vai ficar P vezes 1 é P sobre 2 vezes F. Isso é o cosseno. Aí, o que a gente vai fazer? Eu quero o F, lembra? Então, eu vou inverter aqui o F com o cosseno. Mas o 2 eu vou deixar quietinho ali. Lembrando que a hora que a gente multiplica, ó, 2 vezes F vezes cosseno, a ordem dos fatores não muda nada. Então, eu posso passar pra lá quem eu quiser e passar pra cá quem eu quiser. Como eu quero o F, eu isolei o F, deixei ele sozinho lá em cima aqui. E passei o cosseno dividindo ali embaixo. Então, a força é igual ao peso, que a gente sabe calcular. E ele não muda conforme o cara muda de posição do braço. Ele continua tendo o mesmo peso, porque ele tem a mesma massa e ele tá no mesmo lugar, né? Ele tem a mesma gravidade. Dividido por 2 vezes o cosseno do alfa. Então, agora a gente vai ter que pensar o que acontece conforme a gente muda esse alfa. Eu vou escrever aqui, então eu me mudei pra cima, tá? Certo, então vamos lá. A nossa expressão é essa daqui. E a gente sabe que esse alfa, ele pode ser de 0, né? Quando estão os dois braços lá pra cima, ele não tá fazendo força nenhuma. Até 90, que é quando ele tá certinho na posição da cruz, certo? Aí, vocês vão ter que lembrar de matemática. Vamos pegar os nossos extremos. Quanto vale cosseno de 0? Cosseno de 0, vocês lembram da tabelinha mais completinha ou não? Enfim, se a gente pensar, vamos pensar na tabela que vocês conhecem. A primeira linha é seno, né? 1, 2, 3. Aí a de baixo é 3, 2, 1. 3, 2, 1. Tudo sobre 2, então tanto faz pôr 2 embaixo ou não. Neste momento a gente só quer analisar se vai aumentar ou diminuir. Então, se a ordem do cosseno é 3, 2, 1, isso significa que ele está diminuindo conforme a gente aumenta o ângulo, que os ângulos que tem lá em cima é 30, 45, 60, né? Então, conforme o ângulo aumenta, o cosseno diminui, certo? Pelo que a gente conhece. Ok, então, conforme o alfa aumentar, o nosso cosseno vai diminuir. E se o valor do cosseno diminui e ele está embaixo na expressão, o que a gente tem que pensar? É como se a gente tivesse um chocolate. Por quanto menos pessoas eu divido, mais chocolate sobra para mim, certo? Então, se eu dividir por um número menor, a resposta vai dar maior. Então, conforme o alfa diminui, a força aumenta, certo? Tudo bem? Aliás, conforme o alfa aumenta, o cosseno diminui. E aí a força aumenta. E o que ele quer saber é perto da posição da cruz. A posição da cruz seria o maior alfa possível. E, portanto, o menor cosseno possível. E, portanto, a maior força que ele precisa fazer. Confirmando aquele nosso raciocínio original de que a força seria maior. Então, quando ele estiver quase atingindo a posição da cruz, a intensidade da força será maior do que o que a gente calculou na letra A.